Mas teve uma discussão um tempo atrás sobre atualizar a Bíblia. O senhor deve ter ouvido. Isso é uma discussão de quem quer deturpar o compêndio doutrinário da Bíblia para se adaptar à modernidade do mundo e ao pecado. É só para isso. Olha, e os caras que falam isso, são verdadeiros hereges que negam aquilo que eles ensinaram, querendo adaptar o evangelho. Olha que coisa incrível nós estamos vivendo hoje, esse assunto que você tocou. O islamismo vai do radical para o mais radical. Isso aqui é o islamismo. Agora o cristianismo, sabe o que está acontecendo? Está cada vez vai do leviano para o mais leviano. Quer dizer... Leviano quer dizer o quê? Leviano é o que é à toa de mundano. Qualquer porcaria, mundano. Então, como é que você quer adaptar o cristianismo ao mundo, quando o cristianismo é um estilo de vida? O cristianismo, o que é o cristianismo? Não é religião, é o reino de Deus na terra. Se fosse religião, era para ser praticado num templo, era para ser praticado por meia dúzia de ritual. Não, cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra, é estilo de vida que você pode transformar a palavra de Deus em prática de vida diária. Mas vamos voltar na época de Jesus. Sim. Jesus, quando veio ao mundo, o que ele imaginava, talvez, ou o que poderia vir daí, né? Porque ele imaginou que ia virar uma religião? Ele não imaginou nada, porque Deus tem uma coisa. Deus não vive no tempo. Deus vive na eternidade. Ele está fora do que a gente chama de tempo. Por isso que existe passado, presente e futuro. Por isso que você diz assim, é difícil de entender, né? Por quê? Porque o homem foi criado. O homem está limitado a tempo, espaço e circunstância. Certo. Então, como o homem está limitado a tempo, espaço e circunstância, a mente humana, que é limitada, não consegue penetrar na grandeza da divindade. E a Bíblia diz assim, o que de Deus se pode conhecer, é o que de Deus se pode. Nele se manifesta. O que de Deus se pode conhecer. Por quê? Porque se Deus... O que a gente consegue entender de Deus é o que ele se manifesta. Mas não é a totalidade de Deus, porque a gente não alcança. Não é nem uma fagulha. Uma fagulha. Por quê? E uma vez um amigo meu, um diretor de TV, disse assim pra mim, Malafaia, você não leva mal? Eu falei, não... Você me desculpa, eu não creio em Deus, que eu não entendo muita coisa de Deus. Eu falei, cara, olha que coisa linda. Você sabia que isso aí é porque eu creio em Deus? Ele falou, explica. Se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu, meu brother. Eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que ele é Deus. Ele tem uma mente eterna. Você sabe o que é mente eterna? Não. Eu falo, você sabe o que é mente eterna? Não dá pra entender. Não tem como. Você sabe que Deus não existe. Ele é. Existir significa criação. Existir significa que ele não existiu. Se você diz assim, essa coisa existe, alguém criou e ela foi feita. Então Deus não existe, Deus é. Cara, é muito mais profundo do que existir. Essa coisa do verbo é difícil, né? Eu sou o verbo. O que é? É a palavra. Eu sou a palavra, o poder, porque Deus trabalha. Deus não precisa de matéria-prima para criar nada. Ele usa o poder da palavra para criar. Como diz o Salmo 33, versículo 9, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Deus não precisa, ele do nada faz tudo. Então, ele é a palavra, é o poder da palavra para criar as coisas. Jesus é a palavra encarnada, o Deus que se fez homem. Entendeu? E a Bíblia é a palavra revelada. Então, por isso que você querer entender esse mundo do divino, cuidado para não ficar maluco, porque é o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, nós vemos como por espelho, como por enigma, conhecemos em parte. Estou falando de Paulo, o cara que escreveu a metade do Novo Testamento. Exato. Tá? Um cara com muita intimidade com Deus e profundidade com Deus. Então, se você quiser entender tudo de Deus, você vai ficar maluco. E faz parte da crença você ter dúvidas também. Eu não vou dizer que faz parte da crença, porque a crença leva à fé. Eu vou a crer. Vou reformular, não ter dúvidas, mas questionar Deus às vezes sobre alguma coisa. Você fazer... Por que isso? Por que aquilo? Você fazer questionamentos de Deus, né, acerca de alguma coisa, na busca até de querer saber é uma coisa. Você querer questionar Deus querendo dizer que ele faz coisas absurdas, aí é tentar a Deus. Aí você entrou na área do pecado.
Então, questionar Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero entendê-lo. Isso você vê nos profetas. Daniel era um cara que orava muito, jejuava muito, está lá o capítulo 9 do livro de Daniel, querendo buscar o conhecimento e o entendimento das coisas de Deus. Isso aí não tem nenhum problema. Eu quero entender, eu quero conhecer isso. E digo para todos, não coma na mão de ninguém. Leia a Bíblia. Não comece acredita, pelo Novo Testamento. Não é acredita no que o acreditar, pastor confira. A Bíblia diz que o pessoal da Beleia era mais profundo do que os de Tessalônica, porque conferiam o que os apóstolos falavam. Então eu não estou pedindo para ninguém acreditar no que eu falo, confira o que eu falo. Entendi. Confira o que o padre fala. Confira. Então, não é, o pastor não é o guru absoluto, e que aí um bando de alienado analfabeto que tem que acreditar no que ele fala. Confira. Por isso que tem a Bíblia. Deus deixou algo que o homem pudesse entender da sua vontade para você acompanhar. Por isso que esses caras dessa teologia vagabunda, qual? essa que você acabou de dizer, os caras querem. Vamos atualizar. Que a tua Bíblia é atualíssimo, rapaz. A Bíblia é o maior. Eu sou psicólogo, é o maior manual de comportamento humano do mundo. Não tem um livro de comportamento humano mais fantástico do que a Bíblia. Então, eu fico rindo desses caras. Eles querem ser modernos e passam a ser tolos e heréticos.